outro nome igual não há, outro nome igual não há, só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual... Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 6. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Amém. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, Redentor meu, rocha minha. Meus irmãos, quando lemos a epístola de Paulo aos Romanos, sobretudo a partir do versículo 3, pois já meditamos no servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, já meditamos no Evangelho, do versículo 1, e também vimos que esse Evangelho, no versículo 2, é o assunto das Escrituras, porque o assunto das Escrituras é Jesus Cristo. Então é uma mensagem que não nasceu com Paulo, é uma mensagem que nasceu em Deus, e é uma mensagem que já vem sendo proclamada desde o Antigo Testamento. O assunto central das Escrituras é o Evangelho e a pessoa bendita de Jesus Cristo. E no versículo 3, nós vemos que ele diz que esse Evangelho, ele é acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e que ele foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Evangelho, irmãos, ele é a boa nova de Deus sobre Jesus Cristo. E Paulo nos diz que Jesus era o Messias esperado, que os profetas haviam predito e de quem a lei e os profetas davam o seu testemunho. Você pode observar isso, por exemplo, no capítulo 3. Veja se está assim na sua Bíblia. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Onde Paulo diz: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus, aquela que justifica o ímpio, aquela que salva o pecador, ela se manifestou nos tempos presentes ali no início da igreja, no Novo Testamento. E antes essa mensagem foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Pela lei, ele está se referindo aos escritos de Moisés, e os profetas, ele está se referindo a toda a outra parte do Antigo Testamento. Nós sabemos que haviam poesias, salmos, mas na mente do judeu comum, quando falava profetas, era a segunda parte do Novo Testamento. Tanto é que o Davi, por eles, também era considerado um profeta do Deus Altíssimo. E Jesus Cristo, ele era o Messias, ele é o filho de Davi, que reinaria eternamente em seu trono. Então já havia, irmãos, no Antigo Testamento, essa expectativa do Messias. Já havia a expectativa do Salvador, porque já havia sido prometido, o Evangelho já havia sido pregado desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. E depois, as promessas, as alianças foram sendo feitas, foram sendo reafirmadas
para que houvesse sim essa expectativa de salvação na obra de Deus, no Evangelho de Deus. E por centenas de anos, a nação de Israel tinha esperado a vinda do Messias, mas muitos não conseguiram reconhecê-lo quando ele finalmente surge. E por quê? Porque a Bíblia diz que a sua glória estava oculta em fraqueza e oculta em humildade. A expectativa que se tinha por parte do povo, por não entenderem bem a profecia a respeito do Cristo e do Evangelho, era de que ele seria um líder religioso, um líder militar, que viria vestido com vestes reais, com um cetro de ferro para governar, com pedras preciosas em sua coroa. E aí chega Jesus, e ninguém ouviu a voz dele nas ruas exigindo lealdade. Se ele era o rei de Israel, por que é que ele não esmagou os seus inimigos? Por que é que ele não os libertava de súbito? E tudo isso fez com que eles questionassem e terminassem rejeitando o Messias de Deus. E Paulo, ele descreve que isso faz parte da humilhação de Jesus. Ele disse em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que Jesus, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Então a glória de Cristo estava oculta em sua humilhação e em sua fraqueza, e isso serviu de pedra de tropeço para muitos não crerem nele. E onde estava a sua glória? Sua glória estava oculta em sua fraqueza, em sua humilhação e em sua ascendência questionável na pobreza e também na sua insignificância. Então Jesus, ele no primeiro momento era o filho de Davi. É assim que Paulo começa o apresentando no Evangelho. Jesus era o filho de Davi, mas não da maneira que se esperaria. Não da maneira que se esperaria. Ele era descendente de Davi segundo a carne, ou seja, humanamente ele era descendência de Davi, não pela boa educação, não pela reputação, não pelo poder político, mas descendente de Davi segundo a fraqueza, segundo a carne. Pense nisso. A primeira descrição que Paulo faz de Jesus não é afirmar que ele é o Filho de Deus em poder, mas ele é humanamente semelhante a Davi, nasceu da descendência de Davi. E eu lhe pergunto, como era Davi? Você se lembra desse personagem? Nós gostamos de sanear, o passado de Davi, mascarar o passado de Davi ou simplesmente esquecer quem ele foi e o que ele fez. E gostamos de pensar em Davi somente como um salmista doce, o compositor dos cânticos de Israel, o homem sempre quebrantado, o homem sempre com uma harpa tocando e expulsando os demônios, o homem guerreiro, o homem segundo o coração de Deus. E de fato ele foi isso, irmãos, mas não só isso. Davi, ele foi um homem que adulterou. Ele traiu as esposas que já tinha, que já estava em uma situação de erro diante de Deus, porque Deus nunca aprovou a poligamia, nem de Davi, nem de nenhum rei. O homem foi destinado a ter uma só mulher, e além de ter várias, ele ainda tomou a do vizinho, do seu amigo, do seu leal soldado, Urias. A Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi estava passeando no palácio do rei.
Na época em que os reis tinham obrigações, ele estava sem fazer nada. E ele vê uma mulher se banhando, chamada Batseba, e a traz para o seu palácio. Se deita com ela, ela engravida. Ele chama o seu marido da guerra, embebeda ele e diz: vá para casa, tira uma folga, porque ele queria que esse homem se deitasse com ela, depois a barriga crescesse e o filho fosse considerado de Urias. Todos ali estariam bem, então ele estava ocultando o seu pecado. Não bastasse isso, Urias não quis ir para casa, então ele diz: volte para a guerra, e junto com ele manda a sua certidão de óbito. Ele escreve uma carta e diz ao general: coloque ele na frente da batalha onde a guerra é mais ferrenha, para que ele morra. E isso acontece. Urias é morto na guerra. A mulher está grávida, só ela e Davi sabiam. O homem voltou para casa, mas não se deitou com a mulher, foi para a guerra, morreu. O filho é de Urias. Fica todo mundo caladinho. E aí, depois de certo tempo, a vida seguindo normal. Aparentemente, Davi não pegou um câncer, Davi não começou a ficar pobre, as coisas não começaram a dar errada, estava tudo normal. A vida seguindo, e a barriga crescendo, e o menino quase nascendo. Até que Deus levanta o profeta Natã. Natã vai até o palácio do rei, chega diante dele e diz: meu senhor, deixa eu lhe contar uma história. Tinha um homem que tinha vários cordeirinhos, várias ovelhinhas, e ele recebe visita em casa, e ele poderia ter pegado qualquer uma das suas ovelhas, matado, feito banquete para servir ao seu visitante. Mas ele foi no seu vizinho que só tinha uma ovelha, pegou aquela ovelha, fez o banquete e serviu aos seus convidados. Davi se enfureceu e Natã perguntou: meu rei, o que é que tem que ser feito com um homem desse? Natã disse a ele: esse homem é digno de morte. Me diga quem é, que eu tenho que resolver isso. Natã aponta o dedo nele e diz: esse homem é você. Deus lhe deu todas as filhas de Israel. Você poderia ter a mulher que quisesse aqui no império e se casado com ela, a mais bonita que você achasse, a que tivesse as melhores qualidades que você espera em uma mulher. Mas você foi lá em Urias, pegou a única que ele tinha e fez o que fez. Esse homem é você, Davi. E aí começa um processo e uma sentença terrível sobre Davi e a sua casa. Mas quando pensamos em Davi, nós não lembramos desse fato. Não lembramos de que o homem segundo o coração de Deus pôde adulterar e assassinar. E foi o responsável não só pela morte do homem Urias, do marido da mulher, mas também do filho, porque uma das sentenças foi: Deus disse, o menino vai nascer e vai morrer. Então, 2 mortes e um adultério nas costas desse homem. Mas não só isso. Por causa disso, em 2 Samuel 24:15, a Bíblia diz que Davi também foi culpado pelo extermínio de 70.000 homens, quando tentou fazer o que não deveria fazer. E aí aparece Paulo, dizendo: Jesus veio a nós, a semelhança de Davi, não em seu pecado, mas em sua humanidade e fraqueza, em sua humilhação. A glória que ele tinha diante de Pai, ele ocultou em fraqueza e humildade para se tornar um de nós e só assim poder nos salvar. Ele se fez homem, fraco como Davi, fraco como eu e fraco como você. Em Hebreus capítulo 2, versículo 11, o autor dos Hebreus diz: esse Jesus, ele não se envergonhava de ser chamado irmão de Davi, nosso irmão.
Ele se fez semelhante a nós. Afirmar, irmãos, que Jesus humanamente nasceu da descendência de Davi não significa apenas que ele encarnou e é totalmente humano, mas também que Jesus compartilha da nossa ancestralidade. Ele toma sobre si a nossa humilhação e a nossa vergonha. Ele toma sobre si para ser o nosso mediador. Um mediador que pode olhar para você e dizer: eu sei quem é você. Eu sei o que você enfrenta, eu sei as suas dificuldades. E ao mesmo tempo ele pode olhar para Deus e dizer: Senhor, eu sei porque eu passei. E eu estou aqui para interceder por ele. Eu estou aqui para interceder por ela, porque eu sei como ele é fraco. Eu sei como ela é fraca, eu sei como ele é pó, como ela é pó. Jesus teve de sofrer por completo a nossa humilhação, para se identificar plenamente conosco. Ele teve que começar com uma má reputação, assim como nós entramos nessa vida com uma má reputação. Todos nascemos pecadores, carentes da glória de Deus, indignos. Nascemos vis, pecadores, fracos. Nós nascemos no fracasso. Jesus também. Jesus poderia muito bem, certamente foi, chamado de filho ilegítimo. Afinal, Maria apareceu grávida antes mesmo de casar com José. Imagina o que essa família não enfrentou, imagina o que Jesus não enfrentou. A fama de Jesus também era de um filho, de um fracassado. Não é esse Jesus, diziam, lá de Nazaré, filho do carpinteiro? Não era ele que andava com os fracassados? Nós conhecemos ele, conhecemos sua família. As pessoas diziam: ele não pode ser o nosso Messias. Uma glória que estava oculta em fraqueza e humilhação. E por nossa causa, Jesus teve de ser tentado em tudo, a fim de que a sua identidade fosse revelada como Filho de Deus. Assim ele teve de lutar para cumprir o seu propósito de Filho encarnado, e ainda que a sua glória estivesse oculta, ele sofreu a humilhação dos espinhos, a humilhação do chicote, a humilhação do manto escarlate que o vestiram e depois rasgaram, a humilhação de ser abandonado pelo Pai, a humilhação de estar nu e desprezado diante de todos. Era uma festa, irmãos. Era período da festa em Jerusalém. Vários estrangeiros estavam ali. E no Gólgota, no Monte Caveira, onde Jesus foi sepultado e levantado, e também pelas ruas por onde ele andou com a cruz pesada, haviam muitas pessoas que o insultavam e reputavam ele como digno de pena. Imagina as conversas, hein? Eu não sei se você já percebeu, às vezes quando você está passando por um momento difícil, por uma situação difícil, as pessoas olham você como sendo uma pessoa frágil. E na sua fragilidade elas não querem lhe magoar, aí elas ficam conversando pelos cantos a seu respeito. Elas dizem: está para ali, como coitado, bichinho. Imagine os burburinhos, Jesus andando nu, açoitado, com a cruz pesada, e as pessoas dizendo: olha para ali, diz que é o Filho de Deus, dizem que ele fez tantos milagres, ressuscitou mortos, curou as pessoas, mas olha a situação do coitado, olha para ali. Humilhação, irmãos. O dono do universo sendo chamado de coitado. O filho de Davi se fez semelhante a nós em humilhação, abandonado pelo Pai, e o soldado usado por Satanás ainda passou no rosto dele dizendo: tu não és o Filho de Deus? Salva-te a nós e a ti mesmo.
Em vez disso, irmãos, naquele momento crucial em que ele deveria ter sido vindicado como filho de Deus, onde ele deveria ali ter explodido os soldados, a cruz, mostrado toda a sua glória, como ele fez anteriormente lá no monte, onde se transfigurou, conversou com Moisés e Elias, ele não fez, embora tivesse todo o direito. Não fez, não vindicou a sua posição de filho de Deus, antes permaneceu ainda como um simples filho de Davi. E em sua agonia ele clama, e aqui mais uma vez ele se equipara a Davi em sua fraqueza. Ele ora a oração de Davi do Salmo 22: Deus meu, por que me desamparaste? Ele faz a oração que Davi fazia em seus momentos de angústia, quando sua alma aflita dizia: eu sei que eu sou um homem escolhido por Deus, mas parece que Deus não está me vendo. E ele diz: Deus meu, por que o Senhor está me tratando assim? Mas isso passa, irmãos, e finalmente o momento da glória chega. Mas essa glória só vem depois da vergonha, e não só depois da vergonha, mas por meio da vergonha. Por meio da vergonha, ele com poder, diz Paulo, foi declarado no versículo 4, Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você percebe a mudança? Houve um caminho de humilhação e de glória oculta, de desprezo, mas depois e por meio, ele foi declarado Filho de Deus, declarado em poder. E que poder foi esse? O Espírito de santificação ressuscitou Jesus dos mortos, e agora ele se levanta como Senhor. Ele desceu como filho de Davi humilhado, e se levanta como glorificado e como Senhor de nossas vidas e Senhor da igreja. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para ele, humilhação significava ser chamado filho de Davi, antes de ficar provado que ele era filho de Deus com poder. O que é o Evangelho então, irmãos? O Evangelho é a jubilosa mensagem de Cristo como Filho de Deus, que primeiro humilhou a si mesmo e em seguida foi glorificado por meio do Espírito Santo em sua ressurreição. Esse é o nosso Jesus, o Jesus glorificado. E nós temos aqui uma demonstração do seu poder e da sua glória, mas ela não veio da maneira que imaginamos. É uma demonstração que flui de uma enorme fraqueza, e na verdade ela acontece por causa dessa imensa fraqueza, humildade e submissão de Jesus. Ele não teria conhecido o poder da ressurreição e o maravilhoso nome de Filho de Deus com poder, se não tivesse conhecido a humilhação e a morte. Por isso, diz Paulo em Filipenses 2:9, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. O que é que eu quero que você entenda nessa noite, nesse primeiro ponto? O Evangelho, irmãos, ele toma tudo aquilo que pensamos. O Evangelho, ele toma tudo aquilo que pensamos saber sobre vitória e vira de cabeça para baixo. Repita comigo: o Evangelho toma tudo aquilo que pensamos saber sobre vitória e vira de cabeça para baixo. O Evangelho nos mostra, irmãos, que há poder na fraqueza e a glória na humilhação. Ele nos mostra que Cristo demonstrou o seu poder sendo
fazendo-se fraco e mostrou a sua glória sendo humilhado. E devemos ser sinceros, irmãos, nós odiamos a humilhação. Se não é assim com você, pelo menos é comigo. Eu odeio, irmãos, a humilhação. Eu odeio me sentir humilhado. Eu não gosto de me sentir fraco. Eu não gosto de sentir que não tenho chão para pisar. Eu não gosto de não ter certezas sobre o amanhã. Não é algo da minha natureza, e eu espero que também seja assim com você. Eu não gosto de me sentir fraco. E quando esse sentimento vem, eu busco me apegar a algumas coisas. Eu busco me apegar a uma boa reputação. Eu busco, de alguma forma, tentar me livrar da humilhação que vem de Deus, e eu milito contra o Evangelho e a obra de Jesus, porque ele mostra a minha fraqueza, ele quebra a minha reputação. O Evangelho me humilha, e naturalmente eu não gosto disso. E naturalmente eu me esqueço de que Deus, como diz 1 Pedro 5,5 e também Tiago 4,6, se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. E naturalmente eu não quero ser humilde. Naturalmente eu quero ser arrogante. Naturalmente eu quero cobrar de Deus algo que Ele me deve. Eu sempre quero a coroa sem querer a cruz. Isso acontece com você também? Mas a boa notícia é que Jesus atravessou perfeitamente a humilhação, de modo que mesmo quando sucumbimos ao nosso orgulho, nós podemos sempre contar com a boa reputação dele. Uma reputação de uma doce humildade e de uma perfeita submissão à vontade de Deus. Então, ainda que a gente viva muitas vezes se reclamando e questionando Deus sobre o que Ele está fazendo em nossa vida, podemos confiar que Jesus Cristo foi totalmente diferente de nós. E a perfeição dele foi colocada na nossa conta no dia em que cremos. E Deus não vai mandar um raio do céu, uma praga, uma doença, fazer seus móveis quebrar, porque você não foi humilde o suficiente, porque você não está no perfil de perfeição que Ele exige. Não. O Evangelho nos assegura que a perfeita vontade de Deus, que é o nosso dever, foi cumprido por Jesus. E quando cremos em Jesus, fomos totalmente absolvidos, de forma que temos a identidade de Cristo. Nós somos filhos do Rei, coroados com a sua glória, com a sua honra. Todas as bênçãos que Jesus mereceu são derramadas sobre a nossa alma indigna. Nós somos, irmãos, o que diz o versículo 6. Veja o versículo 5. Foi por meio de Jesus que recebemos a graça de Deus, o favor imerecido. Deus não está, irmãos, mais irado conosco. Recebemos o dom de sermos feitos filhos de Deus, agraciados para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça
e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, em certos dias, alguns pensamentos nos vêm à mente, e nós tendemos a pensar o seguinte: eu espero ser um filho obediente hoje, para que Deus me ame no dia de hoje. A gente tenta viver a vida cristã e diante de Deus assim: eu faço, obedeço, e Deus me ama e me abençoa. E quando pensamos assim, nós perdemos o escândalo do Evangelho. O Evangelho perde o seu poder diante de nós. O Evangelho fica fraco. A encarnação de Cristo, o sofrimento, a morte, a ressurreição, perde o seu valor quando você acha que para se relacionar com Deus, você precisa ser um filho obediente para merecer algo dele. E antes que sua mente sagaz queira me acusar de defender um estilo de vida largado, não pense isso. Devemos sim, somos chamados para a obediência, para vivermos diante de Deus, obedecendo a palavra de Deus, mas isso não é o que nos faz amados. Porque não foi por esse motivo que Deus nos amou. Se não é o motivo, o amor não sai quando você não é. Pastor, isso está doendo na minha mente. Isso aí que o senhor está falando está parecendo uma coisa muito estranha, uma libertinagem. Eu sinto lhe informar, mas no amor de Cristo eu lhe digo: pode ser que você perdeu o Evangelho. Você se tornou um religioso. E um mau religioso, porque existe a boa religião. Deus não nos amou por causa da nossa obediência. Deus nos amou para a nossa obediência, mas não por causa dela. E talvez você não diga isso com as suas palavras, mas no seu dia a dia você vive assim, fora do Evangelho. Por exemplo, você está indo para o trabalho e o seu pneu fura ou o carro começa a falhar. O que é que você pensa? Eita, é porque eu não fiz o devocional de hoje. Os clientes não vêm, os clientes não pagam, o trabalho começa a dar errado. E a gente começa a olhar para a nossa vida, né? E dizer: meu Deus, o que será? Qual é a brecha que eu estou dando? A gente começa a pensar no último pecado que cometemos e atribuímos aquilo que está dando errado ao último pecado que cometemos. Deus, será que é porque eu fui relaxado? Deus, será que é porque eu deixei de cumprir minha obrigação na igreja? Deus, é porque eu faltei o culto? Deus, é porque eu deveria ter sido melhor? Deus, é porque eu estou orando pouco, estou lendo a Bíblia pouco? E as coisas começando a dar errado. Nós tendemos, irmãos, a ter essa sensação, a sensação de que Deus está se irando conosco todos os dias, e nós perdemos o Evangelho, porque o Evangelho diz que em Jesus Cristo já foi punida e sofrida toda a ira de Deus contra nós. E aí nós estamos indo lá na lata do lixo, onde Deus lançou o nosso pecado, e querendo colher ele de volta e dizendo: acho que é por causa desse pecado que Deus está me punindo. Eu acho que é porque falta consertar essa coisa na minha vida para destravar. Isso, irmãos, não é cristianismo. Isso não é evangelho. Isso é paganismo. A gente acha que tem que jogar um sal grosso assim para trás. A gente acha que tem que fazer alguma coisa para receber o amor e a aceitação de Deus, porque Jesus Cristo sozinho não é suficiente. A obra dele não foi suficiente. Se você faltou um culto, a obra de Cristo é totalmente anulada na sua vida e a sua semana vai ser péssima.
Não é assim que a gente pensa? Está errado. Perdemos o Evangelho. E com isso eu não estou incentivando você a faltar culto, não estou incentivando você a deixar de orar, de ler a Bíblia, de viver a vida bagunçada. Mas eu estou dizendo que o amor de Deus por você é superior a isso. Ele não lhe ama por causa disso. Se fosse assim, ninguém receberia o seu amor. É por meio de Jesus, Paulo diz, pelo qual recebemos a graça de Deus. Por meio de Jesus. E não por meio dos nossos absolutos humanos. Paulo começa a sua obra-prima sobre o Evangelho aqui em Romanos, com esse pensamento: vocês pertencem a Jesus Cristo, são amados de Deus, vocês são santos. E aqui me permita lhe chocar e lhe alegrar mais uma vez. Paulo diz: vocês são santos, porque foram amados por Deus em Jesus Cristo. Existe, irmãos, aquilo que chamamos na teologia de santidade posicional. Quando estamos em Cristo, já estamos na posição de santos. E existe a santidade prática, é aquela que você vive no dia a dia, mas essa é imperfeita. Imperfeita e progressiva, mas nem sempre progressiva. Às vezes ela relaxa, e às vezes ela sobe. E vive essa oscilação. Porque somos amados, santos e pecadores. E muitas vezes tendemos a confundir a santidade prática com a santidade posicional. Descanse, meu irmão. Descanse, minha irmã. Seus pecados foram perdoados em Cristo. Você é amado, você é amada. Você é santo, você é santa. Use isso como incentivo para perseguir a santidade, mas não como um incentivo para perseguir o amor. O amor você já recebeu. Não jogue o que Jesus Cristo fez na lata do lixo, confiando em si mesmo e em sua boa reputação. Davi foi amado por Deus quando estava lá de trás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai. Um adolescente insignificante. Davi foi amado quando começou a vencer os inimigos, quando derrotou o urso, o leão, quando derrotou Golias, quando começou a derrotar os exércitos. Ele era amado por Deus. Mas quando começou a ser perseguido por Saul, o grande rei, que viu que a sua fama começou a se espalhar, e disse: eu estou perdendo o meu reinado, estou perdendo o meu prestígio para esse rapaz aí, eu tenho que fazer alguma coisa. Saul disse, e começou a perseguir o jovem Davi, porque em Israel se cantava assim: Saul matou milhares, Saul matou milhares. E depois que Davi começou a vencer as guerras e começou a ser querido do povo, as mulheres que antes cantavam para Saul começaram a cantar: Saul matou milhares, Saul matou milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. O ciúme, o ego, o ódio tomou conta do coração de Saul, e ele começou a perseguir Davi a fim de o matar e a fim de acabar com o seu ministério, a fim de acabar com aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. E Davi sofre humilhação, abandono e perseguição. Deus o amava ainda assim. Mas depois Davi chega ao trono, Deus o exalta, Deus o amava ainda assim. Depois Davi adultera, o amor de Deus não se apartou dele. Depois Davi assassina, o amor de Deus não se apartou dele. Depois Davi cria mal os seus filhos, um estrupa a irmã, outro mata o irmão, e a bagunça acontece. Deus amava Davi do mesmo jeitinho, nem mais nem menos. Depois Davi se arrepende, é restaurado por Deus. Deus ama Davi do mesmo jeitinho.
Depois Davi morre, deixa um projeto pronto para o seu filho construir a casa de Deus. Doa suas riquezas para a construção dessa casa. Deus o amava do mesmo jeitinho. Não é, irmãos, pelos méritos, é por causa de Cristo. É por causa de Cristo. Foi esse mesmo Davi que disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Davi já cria em Jesus Cristo. Ele disse: eu tenho um Senhor que é Deus Pai, mas eu tenho um Senhor que é o Deus Filho. Ele virá e morrerá por mim, e é nos méritos dele que eu sou amado por Deus, que eu sou filho de Deus. Meu pecado tem consequência. Deus, Ele não vai me tratar a pão de ló, mas eu não deixo de ser filho, de ser amado e de ser seu servo. Porque não é por quem Davi era, não é por quem o pastor Roger é, não é por quem você é. É por causa de Jesus Cristo em quem você crê, o seu Senhor. Louvado seja Deus. Somente por meio de Jesus Cristo revelado no Evangelho. Porque é, irmãos, que Paulo nos fala essas grandes verdades. O Espírito Santo fez Paulo escrever isso, porque o nosso mundo é muito parecido com o mundo romano. O mundo romano, ele era recheado de paganismo, era recheado da falsa religião e do falso contato com a divindade. E Paulo começa afirmando e sabendo que tanto eles como nós precisamos ouvir a verdade de que somos chamados, amados e acolhidos por Deus. E naquela cultura antiga, eles eram extremamente maus religiosos. Eles tinham medos que geravam suspeitas de que a qualquer momento pudessem ofender um Deus caprichoso, desagradar o imperador poderoso e serem punidos por ele. E ao fazerem isso, ficariam doentes. Tragédias aconteceriam em suas vidas. Morte estavam à espreita na próxima esquina se eles desagradassem alguma divindade ou algum imperador. Eu não sei se você viu, mas essa semana havia um segurança de banco. Um jovem entrou no banco, ele estava distraído, pegou a arma dele e atirou nele. E esse segurança era um pastor. E aí você vai para os comentários, né? Já pode imaginar o que estava lá. Todo tipo de opinião. O pastor estava em pecado. Deus permitiu que o cara matasse ele. Podemos não dizer, mas muitas vezes é isso que pensamos. Somos muito prontos a ser como os amigos de Jó. Tem alguma coisa errada com esse cara? Está dando tudo errado na vida dele? Tem alguma coisa errada com essa mulher? Olha o que Deus está fazendo com ela. Por quê, irmãos? A nossa mentalidade não é diferente da mentalidade dos romanos, que eram pagãos. Eles achavam que qualquer vacilinho que desse estavam desagradando alguma divindade e seriam punidos pelos deuses. Mas Paulo diz: o Deus de vocês não é os deuses romanos nem gregos. O Deus de vocês escolheu vocês, chamou vocês, amou vocês e escolheu vocês em Cristo e não nos méritos de vocês. É por isso que ele abre a sua carta com essa sentença. Paulo disse: vamos conversar sobre religião, sobre Deus e como ser salvo. Comece entendendo isso. O Deus de vocês é diferente dos deuses lá de fora. As pessoas tinham que apaziguar os deuses com seus sacrifícios. Eles tinham que fazer isso, senão eles arcariam com as duras consequências. Eles eram impetuosos, irados, ciumentos. E o imperador
dizia também ser Deus, era exigente, perverso e cruel. E agora os romanos se convertem e querem olhar para Deus com essas características. Paulo diz: esse não é o Deus de vocês. Ele é totalmente diferente daquilo que vocês pensam ser um Deus. Além disso, as regras mudavam toda hora para os romanos. Quando mudava o imperador, a lei mudava. Toda hora eles estavam sendo cobrados e mais cobrados. O fardo religioso, político e social era pesadíssimo. Eles nunca podiam ter razão se estavam ofendendo algum deus ou ofendendo o imperador. Quem trabalha com contabilidade sabe como é. Né, Carlos? Toda semana o governador vai lá e muda uma regrinha. Era 4%, agora é 5%. Aí essa que era 7% deixou de existir, surgiu esse novo imposto que tem que ser calculado e pago. Toda hora está mudando as coisas. Era assim que os romanos se sentiam. Todo dia eles tinham que ir lá no boletim religioso, no boletim político e dizer: como eu vou viver a minha vida? Paulo começa justamente assim, dizendo que os cristãos romanos e nós precisavam saber que o seu Deus não eram como os deuses da cultura ao seu redor. À primeira vista pode parecer que não somos nada parecidos com os antigos romanos, mas será, irmãos, que não somos de fato? Seja sincero. Batemos na madeira 3 vezes, né? Ou quando não batemos na madeira, dizendo: está repreendido, está amarrado, faz figa, né? Está amarrado. Se arrepiar quando um gato preto passa, não passar por baixo de escada, para não enguiçar, né? Não deixar os meninos passar por cima da perna do outro, para não crescer. Somos cheios de superstição. Estão rindo porque vocês não são desse tempo. Os antigos não deixavam não um filho passar por cima da perna do outro não, se estivesse sentado no chão, porque enguiçava, parava de crescer. Então quem é pequenininho aí, provavelmente alguém passou por cima aí da sua perna quando você era criança, ou então você passou por baixo da escada. E também dá vazar, né? Além de não crescer, dá vazar. A gente vive, irmãos, uma cultura pagã. E isso se reflete na vida cotidiana, e isso vem para dentro da igreja. Nossa, um sapo, não, sapo entrando dentro de casa é um sinal de maldição, não pode. Ah, eu sonhei com cobra, meu Deus, é traição, alguém vai me trair. Sonhei com escorpião, é perigoso, meu Deus. Gente, quem está no controle da sua vida? É o Deus amoroso, bondoso, que lhe salvou em Cristo? Ou um sonho maluco, porque você comeu muito antes de dormir e teve um pesadelo? Ou porque você estava muito cansado, muito cansada, assistiu um filme, sei lá, estava pensando em alguma coisa ruim e aquilo aconteceu. O pneu furou no caminho do trabalho, né? Não, foi porque eu não tive a minha devocional de hoje de manhã. Talvez Deus está irritado comigo, tirei uma nota ruim na prova, né, gente? Está vendo? É porque Deus está com raiva de mim, me fez esquecer. E a gente diz: eita, hoje vai ser um dia daqueles. O cristianismo, ele se encontra completamente à parte de todas as outras religiões, porque abrir caminho para ganhar o favor de Deus não depende de nós. Jesus já abriu o caminho, nós já entramos nele. Nós adoramos um Deus santo que exige uma obediência amorosa, mas Ele é um Deus sem igual, porque Ele tomou sobre si todo o julgamento a respeito do nosso fracasso. Ele já fez tudo para nós, e essa é a escandalosa e incrível mensagem do Evangelho. A escandalosa e incrível mensagem cristã de um Deus que se encarnou, se fez homem e morreu em nosso lugar para nos trazer para si mesmo. E é a mensagem que temos que ouvir muitas e muitas vezes.
porque nós nunca nos convencemos dessa mensagem. Isso não quer dizer que nós não cremos nela. É só que sempre aparecerá algum tipo de suspeita em nosso coração a respeito se Deus nos ama mesmo, se Deus é confiável mesmo. A gente questiona Ele e diz, por via das dúvidas, eu vou ser um religioso ferrenho, vou fazer uma lista de regras, vou andar sobre elas, porque se Deus não me ama tanto assim como Ele disse, se meus pecados não foram realmente perdoados, se o que Cristo fez não foi suficiente, eu tenho aqui o meu plano B, que é o quê? Os meus méritos que eu acumulei. Frequentei todos os cultos, dei o meu melhor servindo à igreja, me envolvi com todos os departamentos da igreja, tentei ser o melhor que eu pude, maquiei aquilo que não dava para eu mexer, aquilo que eu não conseguia me libertar, eu fui maquiando ali, mas, enfim, mantive uma boa reputação. Então, se o evangelho não funcionar, a minha religião funciona. Inconscientemente nós perdemos o evangelho. Mas apesar disso, Deus pacientemente continua a nos assegurar e a nos tranquilizar quanto ao seu amor. Vá para Romanos 5, versículo 8 e a gente termina por hoje. Romanos 5, versículo 8. Paulo diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, Deus se agrada completamente em demonstrar misericórdia e amor a pecadores. Não rejeite essa mensagem. Em vez dos seus fracassos, das suas derrotas lhe frustrarem diante de Deus, lembre que o seu pecado simplesmente serve para fazer com que a misericórdia e a graça de Deus se torne algo mais belo em você. E podemos acreditar nesse amor, porque podemos descansar nele. E mais uma vez eu repito, não me interprete erradamente essa mensagem. Não é porque a graça de Deus e a sua misericórdia brilham na multidão de nossos pecados que devemos nos entregar a eles. Pelo contrário, devemos criar a consciência de que estamos lutando pela santidade, lutando pela obediência da fé, mas apesar dos nossos fracassos nisso, o amor de Deus permanece intacto, firme e sólido sobre as nossas vidas. As pessoas podem nos amar e nos desprezar de uma hora para outra. Hoje elas podem dizer a você, olha, você é tudo para mim. Amanhã elas podem estar trazendo palavras de desrespeito a você ou ao seu respeito. Existem coisas na vida que, se você não alimentar, morrem. Relacionamentos que, se você não zelar, enfraquecem e desaparecem. Mas o amor de Deus continua intacto, porque não é uma via de mão dupla, é uma via única. O amor flui todo dele, todo dele. E o que é que você tem que fazer então? Simplesmente crer. Crer é acreditar em Jesus Cristo para a salvação. É acreditar que o que Ele fez é suficiente, é crer que Ele é verdadeiro quando disse as palavras do Evangelho. É crer que Ele é verdadeiro quando Ele olhou para você e disse, eu lhe amei. Ponto. Com amor eterno lhe amei, diz Jeremias. E com esse amor lhe atraí. Deus não é como seu marido. Deus não é como sua esposa. Ele ama e ama do jeito que você é.
E com isso eu não estou dizendo que seu marido ou sua esposa está errado se lhe cobra alguma coisa aqui e ali. Porque é um tipo de relacionamento diferente. Mas o amor de Deus supera. Supera. Nós somos amados de Deus. Vivemos no mundo de Deus. E não em um mundo pautado por destino, por sorte ou por karma. Por isso que é chocante e por isso que é transformador a verdade do Evangelho. Nós somos amados de Deus, pertencemos a Ele e não precisamos de superstições, não precisamos de listas de regras, nem de colocar a vida em ordem para fazê-lo nos amar. Basta somente crer, somente crer. Amém, meus irmãos? Fiquemos de pé. Se esvaziou e o céu deixou, sim, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome igual não há, outro nome igual não há, só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há, Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Outro nome igual